crise que está acontecendo com os Estados Unidos da América e com a eleição do Donald Trump. E a gente vai falar um pouquinho sobre como isso aí assusta, mas também abre portas para novas oportunidades. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que constatar aqui é que, de fato, naquele modelo neoliberal dos Estados Unidos da América, né, o American Way of Life, parece que ele está realmente em crise e não estão conseguindo sustentar esse modelo por várias razões. A gente também não é economista nem nada, mas parece que eles estão passando por essa dificuldade em se adaptar às coisas novas que vem acontecendo. Então, o que a gente vai falar aqui é um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, o Donald Trump acabou de declarar guerra aos canudos de papel, porque ele disse que o melhor seria o canudo de plástico e que usar o canudo de papel é bobagem, não sei o quê. Então eu acho que isso mostra um pouco que essa crise se tornou uma crise em vários sentidos, né? Quer dizer, como é que daqui a pouco o canudo de papel é coisa de comunista. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então vai lá, PJ, fala um pouco aí. Então, você falou que a gente não é economista nem nada, é verdade, ninguém aqui é economista, mas não custa lembrar que todo mundo é formado em boas faculdades, todo mundo é pós-graduado, tem mestrado em áreas, são áreas de humanas, beleza, mas não tem base matemática nem econômica, mas se eu não me engano, a economia é uma ciência humana aplicada, é uma ciência matemática aplicada, exata, eu não sei, está no meio termo ali. Mas enfim, a gente está falando aqui com alguma base de estudo, né? Não estamos falando de orelhada, obviamente, que você ter estudo não quer dizer que você está certo em nada, mas ajuda. Como é que a gente chegou nesse assunto aqui? A gente começou a assistir o South Park e a Guerra dos Streams, né? A parte 1. E para quem gosta de South Park, a gente não vamos dar spoiler, vou fazer um vídeo sobre a análise desses dois, são 2 episódios, 1 hora cada um, tipo 2 minifilmes. E a gente começa a falar sobre falta de água, questões climáticas e pá. Não podia nem ter falado isso, porque isso aqui já é um certo spoiler. Mas enfim. E isso aí me lembrou. Como é que a gente chegou mesmo nessa questão da Não, a crise? questão é o seguinte, né? Tá faltando água e as pessoas têm que decidir o que elas vão fazer com a água. Então a galera teria que abrir mão do seu estilo de vida, que é poupar água. E as pessoas não querem. As pessoas não querem poupar água. E é isso aí. Isso aí está relacionado aqui. É uma ideia de um consumismo exacerbado. As pessoas só querem fazer o que está na telha. Eu estava inclusive conversando com os amigos sobre isso, né? Quem estuda lei, essas coisas, pelo menos para mim, é muito claro que as pessoas só querem direitos e não querem deveres nenhum. As pessoas só querem bônus e não querem ônus nenhum, né? Então a gente vê com essa ideia de que a pessoa quer lavar o carro dela com mangueira, que nem eu fazia quando eu era moleque, mas lá no Rio não faltava água, pelo menos no lugar onde a gente estava. Agora, em São Paulo teve aquela crise hídrica, né? Então é isso, você quer um modelo que está em crise e você quer continuar jogando a tua água no teu carro, né? Aparece ali no episódio, as pessoas desperdiçando água, ou você vai aceitar diminuir o uso, ou seja, você vai ter um ônus, né? Você vai aceitar esse ônus ou não vai aceitar esse ônus? Então é um modelo que está aí, é um modelo individualista, um modelo egoísta, que na minha opinião ele se exacerba com o fim da União Soviética. Por quê? Porque em 91 até 1991, quando caiu o Muro de Berlim, você, gostemos ou não da União Soviética, você tinha um outro modelo ali que, apesar de ter falido, antes de falir, ele era bem forte, né? A questão militar era muito forte, culturalmente, nos esportes, era muito forte, né? Então, com o fim dela, você tem, inclusive, aquele teórico, filósofo, economista, não sei, ele falou do fim da história, né? Como se o capitalismo É o liberal, Fukuyama, né? o capitalismo liberal democrático fosse o fim da história, seria assim para o resto da vida, né? E isso, desde que eu escutei isso quando criança, para mim já era uma ideia meio torta, né? Nada dura para sempre. E o que a gente tem visto hoje em dia é o regime chinês. Eu não gosto de falar regime, porque regime parece uma coisa ruim, né? Só as coisas ruins são regime. Então, o modelo chinês, que eu tenho conhecidos que viajaram para lá, e as fotos da China são absolutamente incríveis, né? A gente aqui conhece um tanto o Rio de Janeiro, conhece um tanto São Paulo. Pô, e as fotos que você vê das cidades lá são surreal, tudo com luz, tudo brilhando, tudo iluminado, tudo limpo. Então a gente tem esse nascimento de um possível novo modelo, né? Eu acho que a gente também está passando por um momento que é de transição, né? Então, aquele modelo americano, neoliberal,
aquela democracia onde normalmente é o rico e descendente de europeu que ganha. Então acho que tudo isso está em crise, né? Então as pessoas estão vendo de uma forma ou de outra a ascensão dos negros, né? A ascensão social e econômica dos negros, das mulheres, dos homossexuais, dos transexuais. Então tudo isso está incomodando. Então antes você tinha as coisas muito padronizadas, né? Que nem aquela propaganda de família da margarina lá. Família Então, Margarina. então aquilo vai caindo, né? Porque agora a galera que não é da família margarina tá pelo jeito ficando de saco cheio. Então o pessoal fala, beleza, eu não vou ter mais os direitos trabalhistas nem CLT, mas vou querer dinheiro. E não estão dando dinheiro para esses caras. Então eu acho que está empurrando todo mundo para uma situação de muito desespero, né? E é por isso eu acho que as pessoas acabam virando extremistas. Mas o ponto não tem muito o que fazer, porque assim, prometeram para as pessoas que elas ficariam ricas com esforço, que elas, né, não precisariam daqueles direitos, nem dos políticos, nem na política, tudo se resolveria com mérito. Isso. Essa galera está correndo atrás, não está recebendo o que acha que tem direito. Eu estou inclusive dentro dessa galera. E vai virar, né, acaba virando esse confronto, né, que é o quê? Você tem uma parcela mais privilegiada que não quer ceder uma fatia do bolo, e você tem uma galera cada vez maior de pessoas não privilegiadas que compraram essa ideia e que agora estão, talvez aos pouquinhos, percebendo que não está chegando nunca essa fatia do bolo, né? Só está chegando migalha. Então as pessoas vão ficando com cada vez mais raiva e vão achando alguém para descontar. Então vai ser minoria, essas coisas. Mas o princípio eu acho que é esse, que é aquele mundo da propaganda da família de margarina, ele está ruindo, não existe mais. Então não existe mais aquela ideia do cara conseguir ter um carro, do cara se aposentar muito bem, do cara ter 4, 3 filhos. Tudo isso está deixando de existir. Então as pessoas vão começar a buscar novos sistemas, novos representantes. E o problema é que agora, nesse momento, quem está ganhando espaço é justamente o pessoal da extrema-direita. Por quê? Porque eles forçam essa ideia que está falindo. Então, tipo assim, você não precisa deixar de acreditar na ideia. Eu vou pegar ela e transformá-la em algo ainda mais extremista, para ver se as coisas continuam. É como se o barco estivesse afundando e você se agarra ainda mais ao barco para não ter que pular fora dele, entendeu? Achei essa analogia aí muito boa. Então eu acho que a gente está passando muito por isso e vai ser complicado, né? Porque, né, o pessoal já abriu mão dos direitos trabalhistas, já abriu mão do Estado interventor, quer dizer, sobrou só livre mercado basicamente, e agora que o livre mercado não dá conta, o que as pessoas vão fazer? Exatamente. Elas vão pedir para um rei, para um ditador, vão pedir para, sei lá, vai virar o Mad Max isso aqui. Então, quer dizer, as pessoas sempre estão pedindo por alguma coisa, né? Então o que a galera vai pedir agora? Porque uma vez que esse projeto neoliberal, que está ficando cada vez mais extremista, não entrega o que você quer, entra em crise. E não adianta o pessoal ficar protegendo o branco rico, ou o branco da classe média, ou até pobre, inclusive, que é racista e preconceituoso. Eles não são maioria, certo? Esse é o ponto. E mesmo que fosse maioria, é uma maioria tipo de, sei lá, 50 e tanto, 60%. O resto não vai ficar tomando chicotada nas costas o tempo todo, senão a escravidão também não tinha acabado. Então, assim, eu acho que é muito arriscado essa galera não fazer nenhuma autocrítica, né? E só ficar insistindo cada vez mais. Você vê esse negócio que você falou de estar no momento de transição, pelo onde você falou lá atrás. Eu acho que a gente está não só no momento de transição, que nem você falou, da parte social aí, mas da parte de modelos. Eu acredito que até o fim da nossa vida a gente vai assistir a ruína total do Império Estadunidense, né? Que já foi a principal potência do mundo, de longe, sim, e hoje em dia ainda é, mas a China já está chegando nela, né? nesse império. Então isso aí com certeza assusta as pessoas também, porque aquele modelo que a pessoa acreditava, se você estudar e trabalhar, você vai, que nem provavelmente seus pais fizeram, dependendo da sua idade, ou seus avós, trabalha, você tem um emprego que você passa a vida inteira nesse emprego, você tem juros baixos, você compra uma casa, você compra um carro,
E você vê aquela fotinha do American Way of Life, com a gasolina baratinha, todo mundo com uma casinha no subúrbio, todo mundo com o próprio teto, beleza. E aí o que a gente viu recentemente é crise, o pessoal lá, que recentemente nasceu em 2008, né? Mas vamos falar do Brasil, você estuda e você ganha miséria. Eu tenho colegas em algumas áreas, o pessoal ganha muito pouco. Ter o próprio carro é quase que uma ilusão. Você ter a própria casa é quase que uma ilusão, porque os juros são muito altos, você ganha muito pouco. E culpe governo, culpe imposto, culpe mercado, o que quer que seja, independente de quem seja a culpa, né? É uma questão de que o modelo atual não está entregando, como você falou, o que as pessoas esperam, que é uma boa qualidade de vida. E no futuro isso provavelmente vai explodir, como explodiu a crise da aposentadoria no Chile, que foram feitas reformas e as pessoas com 50 anos perceberam que deu errado. O foda é que a gente vai, não posso falar foda, mas o foda é que a gente vai chegar no futuro e vai estar todo mundo lascado com a aposentadoria e aí é meio tarde demais também. O que a gente vai fazer? Vai terminar que nem no Japão, com os velhinhos indo numa sorveteria, roubando um picolé para ser preso, para ter casa, comida e roupa lavada? É muito complicado. E eu acho que você pode continuar falando aí. Mas é isso, pessoal. Vamos deixar aqui um espaço para vocês fazerem comentários, críticas, compartilhar. E a gente grava depois mais um podcast falando sobre a crise do modelo americano e a crise do neoliberalismo, beleza? Falou então, pessoal. Um grande abraço. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Isso aí, galera. Lembrem-se de curtir, compartilhar e comentar, que isso ajuda demais o canal a crescer. É sempre um estímulo pra gente.